Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O que significa o povo de Deus pedir um rei humano? Vamos procurar analisar isto. Esse episódio aconteceu, é relatado na Bíblia em mais de uma ocasião, mas em 1 Samuel ele é relatado de forma mais detalhada. E eu quero ler no capítulo 12 de 1 Samuel, a partir do versículo 7. Samuel reuniu o povo e disse: vocês estão pedindo um rei. Eu quero saber o seguinte: é insatisfação contra a minha atuação? Eu, como juiz, estou mal? Não, nada contra você. Você é maravilhoso e tal. Bom, se não é comigo, então vocês cheguem para cá, perto de mim, e eu vou ler o texto agora a partir do versículo 7. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça, que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram do Senhor, seu Deus, que os entregou nas mãos dos seus inimigos. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos. Então o Senhor ouviu, atendeu e enviou os juízes que libertaram vocês. A seguir, o Samuel continua dizendo: porém, quando a situação apertou nos dias de hoje e a ameaça dos amonitas através de Naás, o seu rei, quando isso aumentou contra vocês, então vocês ficaram com medo e agora vieram pedir um rei humano, ou seja, uma proteção visível. Vocês pediram um rei com exércitos, com aparência, com força humana. E eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus era o rei de vocês. Sempre que houve necessidade, Deus agiu. Deus nunca deixou de agir, mas agora vocês querem se afastar de Deus e querem confiar num rei humano com exércitos visíveis e em forças e bens materiais. Vocês não querem confiar em Deus. Eu vou atender a vocês, porque esta é a orientação que Deus dá. Deus me disse: ô Samuel, esse povo está rejeitando não a você, mas está rejeitando a mim. Eles não querem que eu seja rei sobre eles. Eles querem eles mesmos participarem da política e terem um rei para eles. Você atenda, mas diga para eles a consequência dessa escolha que eles estão fazendo. O Samuel reuniu o povo e disse isto e falou: agora não é época da cega, ou seja, época de uma grande seca, a época de seca. Pelo menos uns 3 meses passava sem chover nada. E o céu ficava limpinho, não tinha nuvens. Pois eu vou pedir a Deus chuva. Se Deus realmente está nisto e quer mostrar a vocês que vocês fizeram uma má escolha, Ele vai mandar chuva. E Deus fez o céu enegrecer, trovões, relâmpagos e chuva. O povo ficou apavorado, se humilhou, reconheceu o seu erro e confessou a Deus. Samuel, ore a Deus, peça misericórdia, porque nós acrescentamos a todos os nossos pecados, mas este de pedir um rei para nós, para podermos olhar para ele e confiarmos nele. O Samuel pediu para Deus parar a chuva, continuou a assembleia e o Senhor falou através de Samuel o seguinte: eu vou dar um rei
e vocês pecaram. Realmente, pedir um rei foi um pecado, mas apesar disto, se o rei for fiel e temente a Deus, se vocês forem fiéis e tementes a Deus, eu, o Senhor, não vou deixar de abençoar vocês. Com o rei ou do jeito que estávamos até agora, eu vou continuar a abençoar o meu povo, desde que vocês busquem a minha face. Ora, ninguém é criança para saber o seguinte: se era difícil sem um rei ficar firme no Senhor, numa dependência direta, com o rei seria pior. Um rei seria um paliativo, um ídolo aqui na terra. Um reino, um exército, seria um ídolo para confiar nesse ídolo aqui na terra. Com o rei seria mais difícil o povo ser dependente de Deus. Mais ou menos eu diria o seguinte: você sendo pobre tem uma certa luta, mas pode ficar firme no Senhor. Se você se enriquecer, vai ser quase impossível você ficar firme no Senhor. Um rico dificilmente entrará no reino dos céus, e você sabe que quem falou isso não fui eu, foi o Senhor Jesus. De forma que a dependência de Deus, quando você está fraco, é claro que você vai querer depender de Deus, ela é evidente. Mas quando você se sente forte, você confia na sua força, você não vai depender de Deus. E com o rei seria muito mais difícil. No entanto, Deus disse: não é impossível, vai ser mais difícil agora. Vocês vão tender a confiar no rei. Eu interpreto isso da maneira atual da seguinte forma: o povo de Deus é um povo espalhado pelo mundo como sal para salgar a terra e não deve se meter em política. Eu acho que o povo de Deus não tem que se meter em política. A política não é para igrejas, não é para servos de Deus. Infelizmente, isso está acontecendo em nossos dias. Eu acho que não é bom, não é apropriado, não é espiritual, não é de Deus eu sair falando de política em culto e, como pastor, apoiar qualquer candidato. Eu acho que isso é mal, é péssimo. Isso é pedir um rei humano. Qualquer interesse que evangélicos tenham ou igrejas organizadas tenham em política, eu acho isso muito mal, é pedir um rei. Bom, mas será que então Deus vai parar de abençoar a igreja que se mete em política? Não, ele não vai parar de abençoar, vai ser mais difícil. Vai ser muito mais difícil Deus abençoar um povo cuja igreja, o líder, pastor se metem em política. Não é um caminho bom para o povo de Deus. Nós temos que nos preocupar com coisas espirituais. Se estamos carentes de medidas do governo, nós oramos para que Deus toque o coração de quem for que estiver em posição de autoridade. Nós oramos pelas autoridades constituídas. Nós não oramos para Deus constituir certas pessoas do nosso capricho como autoridade. Entende? Eu vou repetir. Nós oramos, a Bíblia nos manda orar pelas autoridades constituídas. Deus não nos manda orar para que Ele constitua pessoas do nosso capricho como autoridade. Isso é política. Nós devemos orar pelas autoridades, quer a gente goste, quer não. Nós devemos orar pelas autoridades que, de alguma forma, Deus moveu as circunstâncias para constituir. Vamos pensar nisto e agir no nosso âmbito. Meu irmão, não espere nada da política, não espere nada. Você ore pelas autoridades, espere apenas justiça, um pouquinho de justiça pelo menos. Agora você vai depender de Deus. Nós não temos que depender de política, nós temos que depender de Deus. Nós não temos que depender do dinheiro, nós temos que depender de Deus. Isto é o que a Bíblia nos ensina. Entenda isto e procure caminhar nessa direção. Não fique sonhando com um
um rei humano, com interesses humanos, com política, com soluções maravilhosas que a política pode nos trazer. A política não vai trazer solução nenhuma. É necessário que estejamos orando pelas autoridades que Deus constitui. E em cada eleição, Deus pode mudar as eleições para constituir quem Ele quiser.